Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar. No perfume das flores, na harmonia das cores e no mar que murmura o teu nome a rezar. Escondido tu estás, Escondido tu estás no verde das florestas, no verde das florestas, as aves em festa, nas aves em festa, no sol a brilhar, no sol a brilhar, nas sombras que abrigam, nas sombras que abrigam, na brisa amiga, na brisa amiga, na fonte que corre, na fonte que corre, ligeira a cantar, ligeira a cantar. te Agradeço ainda o porquê na alegria ou na dor de cada dia posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro teu nome e mesmo sofrendo eu posso cantar. Escondido tu estás, Escondido tu estás no verde das florestas, no verde das florestas, as aves em festa, nas aves em festa, no sol a brilhar, no sol a brilhar, nas sombras que abrigam, nas sombras que abrigam, na brisa amiga, na brisa amiga, na fonte que corre, na fonte que corre, ligeira a cantar, ligeiro a cantar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala em nossos corações. Quanta
a chuva no telhado, é cantiga de ninar, mas o pobre meu irmão, para ele a chuva fria vai entrando em seu barraco e faz lama pelo chão. Para mim, o vento que assovia é noturna melodia, mas o pobre meu irmão ouve o vento angustiado, pois o vento este danado lhe desmancha o barracão. Como posso ter sono sossegado, se no dia em que passou os meus braços eu cruzei? Como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu fechei meu coração? Meu amor eu recusei. Ouça, meu amigo, as trombetas anunciando, os tempos estão mudando, é a nova situação. Os ventos sopram fortes, maremotos e terremotos, sofrimento em demasia, revelados no dia a dia, mas o Mestre anunciou, enviou o Consolador, amparando os aflitos, nos provando seu amor. Então deixemos florescer a semente que é luz, amando e servindo a doutrina de Jesus. Deixemos a pátria sofrida ser o berço do perdão e chegaremos com certeza além da imaginação, unidos fraternalmente no planeta regeneração. Então deixemos florescer a semente que é luz, amando e servindo a doutrina de Jesus. Deixemos a pátria sofrida ser o berço do perdão e chegaremos com certeza além da imaginação, unidos fraternalmente no planeta regeneração.
Boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando em mais uma reunião pública da Associação Espírita Caminho da Luz. Sejam todos muito bem-vindos a este momento em que nos dedicamos ao estudo do Evangelho de Jesus. Esse momento em que nós paramos um pouco para refletir tantos ensinamentos que o Mestre nos deixou. Então sejam bem-vindos, muito obrigada por nos permitir adentrar em seus lares, nos locais onde vocês estão e que vocês nos acompanhem até o final. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Quem são esses aflitos, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso já, né? Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Michele, eu sou trabalhadora da Casa Espírita e é um prazer imenso estar aqui com vocês, né, nesse desafio tão importante que é interpretar as mensagens ditadas pelos Espíritos na interpretação do Evangelho do Cristo. Espero que eu dê conta, tá? Antes, né, de falarmos mais sobre o tema da nossa palestra, eu tenho alguns recados importantes, algumas informações. Primeiro, eu gostaria de dizer a vocês que vocês procurem um lugar tranquilo, onde vocês estiverem, para que vocês possam ouvir, né, concentrados o que nós vamos falar aqui, que vocês estejam conectados com a espiritualidade maior, pois ela nos assiste, está conosco neste momento. Além disso, pedimos que vocês tenham um recipiente de água, o meu já está aqui, porque ao final da palestra nós teremos o passe à distância e a fluidificação das águas. Um momento muito importante, pois recebemos, né, lenitivos, remédios para as nossas necessidades. A espiritualidade benfeitora nos auxilia nisso também. Então, que vocês fiquem preparados para este momento, né, do passe e da fluidificação das águas. Além disso, gostaria de dizer que nossa casa oferece tratamento espiritual à distância. Nós estamos disponibilizando aí nos comentários os telefones das triagistas, né, que são pessoas aptas a estarem ouvindo, né, fazendo essa conversa fraterna, onde nós apresentamos nossas dores, as necessidades para o tratamento espiritual. Então, vocês fiquem à vontade, após a palestra, até às 10 horas, podem estar mandando mensagem, agendando essa triagem para o início do tratamento espiritual, que acontece em 3 semanas, às terças e quartas. Nesse período de pandemia, estamos fazendo o tratamento totalmente à distância, né? E devemos agradecer muito a Deus por essa oportunidade, por termos, né, passando por um momento tão difícil, com tantas desencarne, com tantas ansiedades, tantos medos, mas temos a tecnologia que vem nos auxiliar a receber esse conforto, a receber, né, esse remédio para as nossas angústias. Então o tratamento tem surtido os bons resultados, fiquem todos convidados a realizá-lo, se desejarem, claro, né? Então, como eu falei no início, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e a questão central é a felicidade. A felicidade existe? Né? A felicidade é deste mundo? São algumas indagações que nós fazemos. E eu vou fazer a leitura de uma mensagem desse livro, Jesus no seu dia a dia, e após farei a nossa prece, tá? A mensagem diz muito do que nós vamos conversar hoje aqui. Chama Os Tesouros da Alma. Não se deixe seduzir por aquilo que não pode comprar a sua felicidade. A beleza física se esvai com o tempo. O dinheiro não acompanha o espírito após a morte. O status social não tem valor na pátria espiritual. Os bens materiais ficam para trás. As joias valiosas não podem comprar a sua paz. A fama não faz você melhor aos olhos de Deus. Tudo que é material é passageiro e secundário. Apegar-se a isso é sofrimento à vista. Aprenda a valorizar os bens que acompanharão após a morte.
Para uma questão de raciocínio, se todos buscamos a felicidade permanente, não poderemos encontrá-la nas coisas passageiras. Procure, portanto, outros tesouros: a beleza interior, o dinheiro da caridade praticada, o status das virtudes adquiridas e a fama de ser humilde. É uma mensagem muito interessante, né, e muito esclarecedora para nós. Então, vamos neste momento, eu convido vocês à nossa prece, vamos fechar os nossos olhos, mentalizar a figura do nosso divino amigo Jesus, nosso Mestre. Esteja conosco, Cristo de Deus, nessa noite, em que nos dedicamos a compreender o seu Evangelho, Mestre querido, suas lições amorosas e tão importantes para o nosso crescimento espiritual. Obrigada, Mestre, por essa oportunidade de estudo, por essa oportunidade de tratamento, por estarmos, Mestre, conectados, mesmo distantes fisicamente, mas conectados pelos nossos corações, nossas mentes, e que essa energia que advém de Ti, Mestre querido, possa envolver os nossos lares, as pessoas que nós amamos e todas aquelas pessoas que neste momento passam por aflições, Mestre. Que a Sua luz divina, o Seu amor, o Seu amparo e conforto possa chegar em todos os cantos dessa terra querida. Mestre Jesus, Tu nos destinastes que onde estivesse 2 ou mais reunidos em Seu nome, ali Tu estarias. E na confiança de que está conosco neste momento, nós pedimos humildemente que nos auxilie, nos inspirando, abrindo os ouvidos da nossa alma para que possamos, Mestre querido, ouvir, entender e buscar praticar tudo aquilo que nos ensinastes. Obrigada por tudo e que assim seja. Então, pessoal, como eu estava dizendo para vocês, nós estamos trabalhando, né, o capítulo 5 do Evangelho. E aí, dentro desse capítulo, que é um capítulo muito especial do Evangelho, todos são, mas esse capítulo, ele nos oferece consolo às nossas dores, esclarecimentos. Por que sofremos? Ele fala das nossas dores, das vicissitudes, das dificuldades que nós enfrentamos aqui neste planeta. E vem a explicação, né? Vem as instruções dos espíritos, a codificação de Kardec, né? Sua interpretação para essa questão. Então, nós nos dedicaremos hoje à questão: a felicidade existe? No item 19 desse capítulo, inicia com a afirmação: a felicidade não é deste mundo. Mas nós somos completamente infelizes? Sabemos que não, né? Graças à bondade divina, nós temos momentos felizes em nossa vida, em nossas vidas, né? Mas eu pergunto a vocês: vocês são plenamente felizes? Né? A felicidade realmente existe? Não precisam responder, fica para a nossa reflexão. Então vamos entender um pouquinho o que a doutrina espírita compreende e nos ensina, né, sobre essa questão. Então, como eu já falei do capítulo, né, esse tópico, ele inicia com uma mensagem do espírito François-Nicolas Madeleine, de Paris, de 1863. E ele começa assim: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima de Eclesiastes.
A felicidade não é desse mundo. E ele continua: com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Então, o que é felicidade? Né? O que nos traz felicidade? Algumas pessoas ainda reconhecem a felicidade na riqueza, nos bens materiais, ou no poder, ou na tão desejada eterna juventude. Né? E esse irmão, esse espírito que nos traz essa mensagem, ele fala que essas três esferas, né, que formam essa tríade material da felicidade, ela é uma grande ilusão. Nós não conhecemos tantas pessoas que são ricas, né, e que já não podem mais usufruir de saúde, ou aquelas pessoas que têm poder, mas são completamente infelizes, que são jovens, mas já não têm o dinheiro para os seus desejos, e até mesmo aquelas pessoas que conseguem ter riqueza, que conseguem ter poder e juventude, estão em pleno desânimo, desistindo da vida, pensando em suicídio. Não todas, né? Mas grande parte. Hoje nós temos um aumento assustador de situações de suicídio, de pessoas que estão abandonando, né, por conta das suas dores, por conta de tudo que enfrenta nessa encarnação, acabam desistindo da vida. Então, se a gente leva isso em consideração, a gente compreende que o conceito de felicidade, primeiro, ele é relativo, né? O que me traz felicidade não traz para outra pessoa. E ele é constantemente mutável, né? O que me deixava feliz ontem, mês passado, ano passado, não me sacia mais, não me deixa mais feliz, né? Eu quero sempre mais. E essa busca da humanidade, ela é legítima, né? De sermos felizes. O que nós precisamos é saber quais as condições em que eu serei feliz. Somente quando eu tiver todos os bens que eu desejo alcançar? Será que isso realmente traz felicidade? O que nos torna pessoas felizes? E para isso nós vamos compreender o que se entende por felicidade, né? Bom, se a felicidade não é deste mundo, como está escrito no Antigo Testamento, né, em Eclesiastes, então eu vou esperar o desencarne para usufruí-la no plano espiritual? Essa é uma questão que nós vamos falar um pouquinho com vocês também. Não é possível desfrutá-la já neste planeta, nessa encarnação? Como proceder para buscar a paz de espírito? Né? E quais são as causas dos nossos sofrimentos? Nós sabemos que todo mundo neste planeta sofre. O rico sofre, o pobre sofre. Alguns mais que os outros, muito mais que os outros, né? Mas isso tem a ver com o quê? Né? Primeiramente, uma questão que a gente precisa compreender, uma lei universal, é a lei de causa e efeito. Tudo aquilo que eu fiz a outrem, né, a uma outra pessoa, eu vou ter que reparar esse erro. Né? Seja o que eu fiz nessa encarnação mesmo, ou em outras oportunidades que eu já tive de estar encarnado e que eu prejudiquei, que eu causei mal a alguém, eu preciso corrigir isso em mim. Né? Então, por isso que algumas pessoas têm uma bagagem de sofrimento maior, porque elas escolheram, nesse período encarnatório, passar por provas, né? Por testes, para saber se elas realmente aprenderam, se nós realmente aprendemos. Né? Todos nós estamos nessa condição, por expiação, por limpeza do nosso espírito. Esse é o grande, né, objetivo nosso. As pessoas se perguntam, qual que é a minha missão na Terra? Uma a gente já pode adiantar tranquilamente. Nós estamos aqui
para nos tornarmos pessoas melhores, para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. Deus, que é todo amor e bondade, nos oferece oportunidades constantemente, né? E essa busca pela felicidade faz parte da nossa essência, né? E o que é a felicidade? Eu sempre gosto de buscar os significados nos dicionários, né? Que diz que vem de Félix, aquele que é ditoso, aquele que é afortunado, feliz. É a ausência de todo o mal e a vivência plena do bem. Quem de nós consegue viver a ausência total do mal? Às vezes não tem nada me afligindo. Eu estou bem de saúde, eu estou com um emprego que eu estou feliz, minha família está bem, mas como eu posso ser feliz com tanto sofrimento neste mundo? Como a nossa música, né, que nós ouvimos agora há pouco. Como posso ser feliz se o pobre meu irmão está em condições tão difíceis? Então, estar na ausência de todo o mal e plena, né, em uma vivência plena no bem é muito difícil no nosso planeta. Mas nós temos, né, um magnetismo, uma energia que nos atrai a sermos felizes. Por quê? Porque Deus nos criou para isso. Deus nos criou para sermos pessoas felizes, né? Então, nós vamos entender um pouquinho que ação é essa, né? Que move a humanidade desde sempre, desde os seus primórdios, o ser humano busca a felicidade. Está certo nisso, né? Mas levando em consideração qual felicidade eu estou buscando. É essa a questão, né? Onde, com quem eu estou buscando a felicidade, né? E se não existisse essa busca, a gente viveria um tédio, né? Como fala aqui a mensagem. Se cessasse, o ser humano perderia o sentido de viver, porque a gente vive tentando encontrar saídas para os nossos dilemas, para as nossas dores, para encontrarmos a felicidade. Muitos cultivam a convicção que a felicidade é ter uma vida tranquila, sem problemas. Mas o que seria da nossa existência sem os desafios? Normalmente, a tranquilidade em demasia, ela nos deixa estagnados. As dificuldades nos movem. É um processo educativo. A dor é um processo educativo. Ela nos transforma intimamente, né? Quantos de nós já vimos pessoas, olha, fulano era tão arrogante, mas depois que passou por essa dificuldade financeira, está muito mais humilde. Ou a pessoa tinha um coração tão endurecido, passou por essa doença e conseguiu, né, se tornar uma pessoa melhor. Eis aí o nosso grande desafio nessa encarnação, né? Sabemos aproveitar essas oportunidades de transformação íntima. E os filósofos, poetas, músicos, todos eles e todos nós sempre buscamos compreender a felicidade. Aqui trouxemos alguns importantes, né? Como Sócrates, que sabiamente diz que conhecer a ti mesmo é a chave para a conquista da felicidade. E é isso mesmo, né? É muito importante a gente se conhecer, a gente saber o que a gente sente. Nós temos um programa, né, chamado Reforma Íntima, que é um exercício diário de saber por que eu agi assim, quais são as minhas virtudes, quais são os defeitos que precisam ser burilados em mim, né? E o primeiro passo para eu saber isso é me conhecer, saber o que eu gosto, o que eu quero fazer da minha vida. Para isso eu preciso me conhecer e ir mudando gradativamente. Não é fácil essa mudança, mas ela é processual, ela não é imediata, mas você vai percebendo essa mudança aos poucos. Nossa, eu já não consigo mais agir daquele jeito, que bom, né? E a gente vai percebendo quando a gente se conhece. Platão fala que a noção de felicidade é relativa à situação do ser humano no mundo e os deveres que lhes cabem. Então depende muito da situação em que eu estou encarnado. A partir daí eu consigo ser feliz, né? E tem tantas outras interpretações disso. Aristóteles
diz que a felicidade é mais acessível ao sábio que mais facilmente basta a si mesmo. Ou seja, aquele que não depende de outra pessoa para ser feliz, que não depende de coisas para ser feliz, aquele que se contenta com o necessário. E no final da sua vida, né, Aristóteles diz que a felicidade está no fazer o bem. Nós vamos falar mais sobre isso. E o que os espíritos nos falam, nos oferecem sobre essa questão? No Livro dos Espíritos, na questão 920, Kardec pergunta aos espíritos: o homem pode gozar de completa felicidade na Terra? E os espíritos respondem: não, porque a vida lhe foi dada como prova e expiação, mas depende dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, só essa resposta que os espíritos nos oferecem já é grandiosa para que a gente entenda a condição em que nós estamos encarnados nesse planeta. Vivemos num planeta de prova e expiação, não vivemos num planeta feliz, né? E nessa condição nós encarnamos aqui porque temos muito que melhorar, nos transformar, para que consigamos sair dessa condição, de planeta de prova e expiação, alçando para planetas mais felizes, como um planeta de regeneração. Mas mesmo estando nessa condição, os espíritos nos alertam que cabe a nós buscar, amenizar nossos males, para que possamos ser felizes tanto quanto possível. Haverá, contudo, uma outra pergunta: algum critério de felicidade para todos os homens? Os espíritos respondem: para a vivência material é a posse do necessário, para a vida moral a consciência tranquila e fé no futuro. Vejam que essa questão 922 do Livro dos Espíritos, ela nos oferece um caminho. Não vou falar uma receita, porque receita não existe, mas nos oferece um caminho. Como eu posso, alcançar até essa felicidade possível nessas condições do nosso planeta? Três questões são fundamentais. A posse do que é necessário. O que é supérfluo não nos satisfaz, A gente precisa do necessário para viver bem. A consciência tranquila e a fé no futuro. São três questões essenciais para que a gente alcance a felicidade. E não essa ânsia de adquirir, de conquistar coisas, E a consciência tranquila dos nossos atos. E aí, para entender um pouquinho essa condição de mundo de provas e expiações, nós sabemos que o planeta Terra, de uma escala de 1 a 5, ele ocupa a segunda posição ainda. Nós já saímos, ainda bem, de um planeta primitivo e estamos hoje num planeta de provas e expiações. O que significa isso? Significa que é um planeta ainda onde o mal sobrepõe ao bem, E ainda, olha, pensem comigo, um planeta tão lindo como o planeta Terra, com tantas belezas naturais, com tanta biodiversidade, com tanta culturas diferentes, ainda é um planeta de segunda escala. Agora imaginemos os planetas ditosos, felizes, quão belos eles são. Então nós ocupamos ainda essa condição e nós estamos aqui para passar por essas provas, por essas expiações, para que possamos herdar, como diz Jesus, bem-aventurados os brandos e pacíficos, pois eles herdarão a terra. Então, se a gente conseguir essa transformação, essa mudança, nós herdaremos um planeta de regeneração, pois nós vivemos um período de transição planetária. A gente está passando por esse processo de deixar de ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta de regeneração, onde o bem prevalece sobre o mal, Então nós estamos, todos esses acontecimentos, todos eles fazem parte desse movimento necessário para o planeta Terra. Então vamos aproveitar essa oportunidade, de sermos felizes tanto quanto possível e de essencialmente nos transformarmos, Porque a Terra, ela é uma escola onde podemos
E temos, né, que aprender a lapidar a pedra bruta que somos. E foi por isso, né, e é por isso perfeitamente natural vermos tanto sofrimento, tanta miséria material e principalmente miséria moral. Jesus já nos afirmasse, né, e está no Evangelho de João: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, que tenhamos bom ânimo para vencer essas dificuldades, né? Como é que nós já falamos, né? Que nós estamos passando por esse processo de regeneração, mas ainda estamos numa condição de espíritos teimosos e rebeldes. Como assim, Michele? Teimosos e rebeldes? Teimosos porque ainda praticamos o mal, mesmo sabendo que não nos faz bem, que eu prejudico uma pessoa. Às vezes esse mal não é nem a outros, mas a nós mesmos. Nós teimamos ainda em praticar o mal. Ou se aí já não consigo, né, já superei essa etapa de praticar o mal, mas será que eu já consigo fazer todo o bem que me cabe? Nós já temos condições de ter esse discernimento. Por quê? Porque as leis divinas, elas estão postas para nós. E elas estão só nos livros, né? Só nessa compreensão? Não. As leis divinas, elas habitam em nós, na nossa consciência. Nós sabemos quando algo é certo e quando algo é errado. É ela que nos cobra e nos orienta. Mas ainda assim, nós infringimos essas leis. Por isso, espíritos rebeldes que ainda somos. Então, vivemos nesse planeta abençoado que nos acolhe, que é uma escola, que é um hospital de almas e é também um presídio para muitos espíritos, né? E como ser feliz nessas condições? Porque nós ainda vivemos os chamados paradoxos. Eu preciso passar pela doença para que eu valorize a saúde, né? Eu tenho que passar pela perda para que eu valorize as pessoas amadas, né? Os nossos amores. Eu ainda preciso perceber que estou infeliz para reconhecer que eu era feliz, ou que eu posso ser feliz ainda. Então nós precisamos superar esses paradoxos, né? E também não nos colocarmos numa condição de deixar para depois para ser feliz. Bom, serei feliz quando eu tiver minha casa própria, quando eu tiver meu carro, quando eu tiver meu filho. Serei feliz se eu mudar de cidade. Então, os filósofos, os poetas, como eu já disse, os espíritos que nos auxiliam constantemente, eles já nos alertaram muitas vezes que a felicidade, ela não está no alcance do objetivo, ela está no processo, no caminho. Então, que saibamos aproveitar cada oportunidade que são nos oferecidas no dia a dia, um abraço amigo, um sorriso, um encontro com os amigos que hoje, nesse momento de isolamento social, nós valorizamos tanto, um almoço em família. Nesses momentos é que nós despertamos para a felicidade. É só a gente parar um pouquinho para pensar. Eu vou perguntar para vocês refletirem assim, rapidamente. Quais foram os momentos mais felizes de suas vidas? Da sua vida? O que te marcou? Você estava sozinho? Dificilmente, né? Como já disse o poeta João Gilberto, né? O compositor, o músico, é impossível ser feliz sozinho. Porque a felicidade, ela se dá no encontro com o outro, na partilha, né? Como eu já falei, no abraço, no sorriso, na ajuda, num prato de sopa oferecido ao irmão mais necessitado, numa conversa fraterna, numa visita. São nesses momentos que a gente encontra a felicidade, mesmo que temporária, que relativa, mas ela existe aqui sim, né? Ela não existe plenamente, constantemente, mas ela existe. E aí, por que ela existe? Porque nós fomos criados, como eu disse, para sermos felizes, somos filhos de Deus, e Deus não nos criou para sermos pessoas infelizes.
né? O problema é que a gente acaba se perdendo nesse percurso em busca da felicidade e a gente confunde, né? A gente acaba se dedicando ao ter muito mais que ao ser, né? Especialmente numa sociedade capitalista, onde o incentivo ao consumo de bens materiais é tão forte, né? A gente fica sempre, eu vou ser feliz quando eu tiver meu celular top, eu vou ser feliz quando eu comprar o meu carro zero. Essa sociedade, ela vai nos impregnando de vontades que na verdade nem nossas são para atender o mercado, mas a gente acaba sendo envolvido por essa energia, né? Então, que a gente consiga valorizar a oportunidade de de estar com as pessoas, né? Mais do que ter as coisas, né? E aí tem uma aliança muito bonita que nos torna mais felizes, né? Uma delas é a gratidão. Agradecer nos torna pessoas felizes, agradecer pelo lar que nos acolhe, pela família que nos auxilia, porque a família é a nossa primeira escola, é ali que a gente nos transforma, é ali que a gente aprende arduamente, né? A burilar os nossos defeitos e a amar, essencialmente. E uma outra parceira da felicidade muito próxima é a bondade, né? E aí algumas pessoas, de um modo geral, acabam achando que é piegas a gente falar em bondade, em ser bom, né? Parece coisa que virou tolice, mas isso porque o egoísmo e o orgulho, ele se alastrou de uma forma tão avassaladora que as pessoas acham esse absurdo, mas que não, né? A bondade faz parte da nossa essência. Nós nascemos espíritos para sermos espíritos bons. Essa sementinha está plantada em nós e somos espíritos imortais. Por sermos filhos de Deus, nós não conseguimos viver e sermos felizes se não formos bons. Não é verdade isso? Se não perdoamos, o que acontece? Adoecemos. Se não exercemos a bondade, sentimos tédio, vazio existencial. Se não formos fraternos, sofremos de solidão, de depressão. Vale destacar que nem todas as depressões são por falta de bondade. Não quero dizer isso, né? A gente faz essa exceção. Pessoas generosas, bondosas também passam por essa doença da alma, né? Que deve receber toda a sua atenção e o tratamento específico, com especialistas, com tratamento espiritual. Mas o que eu quero destacar, e foi uma inspiração vinda do orador, né, palestrante Haroldo Dutra, é essa aliança entre a bondade e a felicidade. Né? Quanto nos torna felizes quando ajudamos alguém, seja ele da nossa família, seja se alguém um irmão, um infortúnio oculto, né, que está ali buscando a nossa colaboração. Essa é uma frase muito comum, né, quando praticamos o bem primeiro é para nós e depois para aquela pessoa que recebe. Então, a felicidade, ela está ali, né, nessa partilha. Há muitas pessoas enfrentando depressão, tédio, desânimo, porque não estão desenvolvendo seus potenciais de inteligência e de bondade. Estão ociosas, ainda perdidas nessa sociedade de consumo, né? E estão ali buscando ter. E elas têm dentro de si, né, nós temos dentro de nós, como eu já falei, essa semente, essa centelha do amor divino. Afinal, somos filhos de Deus. E quando a gente usa todo o nosso potencial de inteligência, de bondade para ajudar as pessoas, nós nos tornamos e temos muitos momentos felizes. Então, Haroldo Dutra diz que a felicidade não é o que acumulamos. Olha como é importante isso. A felicidade é o que compartilhamos.
Por isso, quando, no meu caso, quando eu penso em momentos felizes, e eu imagino que seja o caso de todos vocês, são momentos em que nós estamos juntos com as nossas famílias, com os nossos amigos, com as pessoas da casa espírita, com os trabalhos assistenciais. Esses são os momentos felizes. E quando a gente aprende a viver com o necessário, e é uma linha muito, muito tênue entre o necessário e o supérfluo, a gente consegue ter mais tempo. Quando eu tenho o necessário e me satisfaço com ele, eu tenho mais tempo para viver verdadeiramente com as pessoas, para aprender, para me doar, né? Os grandes mestres da humanidade ensinam-nos que o ser humano terá sempre o que necessita, mas nem sempre o que deseja, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Assim como nós sabemos para os nossos filhos, né, ou por pessoas que nós cuidamos, o que é melhor. Ah, minha filha não gosta de remédio amargo, ela chora, mas eu dou porque eu sei que é o melhor para ela. Deus faz assim com a gente também. Ele nos oferece o remédio amargo e a gente se pergunta, por que, Deus? É muito ruim esse remédio, mas Ele sabe que é o melhor para as nossas vidas. Ele sabe que é o que nós precisamos neste momento, né? Então, Deus age como mãe, como pai em nossas vidas. É o nosso pai, né? Então, a gente precisa reconhecer, e para isso a gente precisa se conhecer, o que é necessário para a minha vida, né? Mas ainda assim, nós temos causas reais de infelicidade. Nós temos perda de pessoas queridas, essa perda entre aspas. Nós temos dificuldades financeiras, nós temos doenças graves, mortes prematuras, ingratidões. Nós temos motivos para termos e sentirmos às vezes infelizes. Mas para além desses motivos, nós ainda buscamos o que o Evangelho nos alerta de tormentos voluntários, a ganância, a inveja, a maledicência. Então, já temos sofrimentos para o nosso aprendizado, não vamos buscar mais, né? Porque para cada uma das nossas imperfeições da alma, nós trazemos uma consequência lastimável, inevitável. É a lei de causa e efeito, meus irmãos. Ela está aí para nos mostrar que hoje, o que colhemos hoje é fruto do nosso passado, né? Dessa encarnação ou de outras, né? Assim como a boa qualidade é uma fonte de gozo. Aquilo que nos transformamos, nos tornando pessoas melhores, é fonte de alegria constante, né? E a felicidade, ela não está nas coisas, como nós dizemos, né? Não está fora de nós. Ela está, antes de tudo, no nosso interior. Ser feliz é uma atitude diante da tarefa que viemos fazer na Terra, que é progredir espiritualmente, né? Então, a máxima de Eclesiastes, de que esse Espírito, nas instruções dos Espíritos, nos oferece, ela pode ser entendida de duas maneiras, ou mais. Vou trazer duas aqui para nós. Uma que é outros mundos mais evoluídos que o planeta Terra, onde a felicidade é plena, e um dia nós chegaremos lá, num planeta feliz, quando nós nos transformarmos e deixarmos de ser espíritos teimosos e rebeldes. E segundo, que a felicidade, não estando no mundo material, pode ser encontrada no mundo interior, né, na minha transformação íntima, como consequência de dever retamente cumprido. Lembremos da mensagem 922 do Livro dos Espíritos. Nós vivermos com o que é necessário, termos consciência tranquila e fé no futuro. É isso que nos torna felizes, né? E nós temos muitos exemplos, né? Como Francisco de Assis, né? O santo da humildade, que só encontrou felicidade quando abriu mão da sua riqueza material e se dedicou à riqueza de espírito. Paulo, né? Paulo de Tarso, que enquanto Saulo era arrogante, era perverso, e ao encontro de Jesus, ele percebeu que na simplicidade do deserto e como tecelão estava a verdadeira felicidade. Temos Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier,
que nos mostraram desse amor profundo à humanidade e se consideravam a todos os momentos felizes pela oportunidade de ajudar as pessoas. Então essa aliança da bondade e da felicidade, ela é muito próxima. A aliança da gratidão por tudo que nós temos, ela é necessária para sermos felizes, né? Então podemos concluir que a relatividade da nossa felicidade é diretamente proporcional à medida que façamos o outro feliz. Olha que lindo isso, né? Aquela pessoa que é egoísta, que é orgulhosa, será que ela é feliz? Será que ela consegue ser feliz? Né? Por isso que a gente tem que transformar os nossos sentimentos. E agora, para fechar a nossa palestra, nós abrimos, né, falando do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e aí o Espírito Lacordaire vem, né, também no Evangelho, em 1863, ditar uma mensagem dizendo que bem-aventurados pode então traduzir-se assim: bem-aventurados o que tem ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, aí está, né, o segredo para a nossa felicidade, provando a nossa fé, a confiança na vida futura, na presença de Deus e nas necessidades que nós temos, né, de seguir a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual. Agora, eu vou convidar vocês para a gente ir para o passe, né, à distância, tem aí o recipiente de água, e depois nós faremos a prece final. Vocês podem deixar comentários, dúvidas, questionamentos nos comentários aqui, né, da nossa live, e depois nós nos dedicaremos a responder. O que a gente não souber, a gente pede ajuda, tá bom? Então vamos sentar confortavelmente, respirar, para a gente poder receber todos os fluidos, né, que a espiritualidade maior vem nos dedicar. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas.
Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Então, meus irmãos, minhas irmãs, depois de recebermos essas energias salutares, reconfortantes, vamos para a nossa prece final. Agradeço muito a presença de vocês aqui, por estar nos acompanhando, aqui nas nossas páginas do Facebook e também do Instagram. Pedimos a colaboração de vocês para compartilharem as mensagens também, certo? Então vamos neste momento, com essa mesma energia, envolvente, de amor, de luz, vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, agradecer a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão querido, e agradecermos também essa espiritualidade amiga, essa espiritualidade benfeitora, que vem ao nosso auxílio, que nos ajuda no processo de dificuldades, de dores em que passamos, que está sempre disposta a amenizar nossos sofrimentos. Obrigada por nos auxiliar e pedimos humildemente que neste momento as energias do Cristo de Deus possam ser derramadas pelo nosso planeta, levando a sua paz, levando a sua cura e o seu amor profundo pela humanidade. Agradecemos, Mestre Jesus, por sempre estar conosco, levando conforto, consolo, aos nossos corações e aos corações de tantos aflitos e necessitados neste mundo. Agradecemos por nos ensinar tanto. Permaneça conosco nessa noite e em todos os dias de nossas vidas. Que assim seja.
Então, pessoal, novamente muito obrigada por estarem aqui, né, por acompanhar a nossa reunião pública. Amanhã nós temos tratamento espiritual para quem está em tratamento e para quem desejar nós já esclarecemos, né, que basta ligar para agendar uma triagem fraterna. Então, que vocês tenham uma boa noite, que saibamos aproveitar este momento que estamos vivendo nessa pandemia, que Deus nos faz um convite a estarmos em casa, a estarmos ao lado das pessoas mais próximas a nós, né, para que a gente consiga resolver o que tiver que resolver, para que a gente consiga se amar e, essencialmente, para que a gente consiga dar valor àquilo que realmente importa, né, que são as pessoas que nós amamos, que é o nosso lar, né, e que nós teremos outras oportunidades de reencontro, sim, mas que nós estamos aproveitando essa oportunidade, que essa situação tão difícil, né, está nos convidando neste momento. Então, muito obrigada, que Deus conforte todos os corações aflitos e até a próxima reunião pública. Um abraço.